Que o Senhor nos abençoe e que por meio de todas essas oportunidades que serão oferecidas às igrejas, nós possamos ter o crescimento individualizado do membro da igreja, do líder, do diácono, do pastor, do seminarista, que estarão cada vez se tornando mais e mais servos do Senhor, participantes de sua obra, participantes de seu crescimento. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza. É a nossa primeira palavra, é a nossa palavra de abertura deste DVD que marca o primeiro trimestre de 2009. Revistas didáticas são aquelas que pretendem atender às necessidades dos alunos nas várias áreas de sua vida, visando ao seu crescimento aprofundado nas Escrituras Sagradas. Vem acompanhada sempre da edição do professor, com sugestões pedagógicas e dos suplementos didáticos respectivos. Revista Vivendo, edição do professor. Revista Vivendo, Escolar 2, edição do aluno, 9 a 12 anos de idade. Redatora, professora Lídia de Oliveira Lopes. Na Revista Vivendo, edição do professor, além dos recursos pedagógicos para a EBD, a liderança recebe toda a orientação para a DCC, Divisão de Crescimento Cristão, União de Juniores. Cada lição da EBD ou estudo da DCC vem seguido de uma detalhada orientação, com sugestões didáticas, planejamento trimestral, cronograma e outras sugestões. A outra, a revista Vivendo, para o aluno, contém sempre o estudo dos principais conceitos bíblicos para a criança nesta faixa de idade. A outra, a revista Vivendo, para o aluno, contém sempre o estudo dos principais conceitos bíblicos para a criança nesta faixa de idade. A revista oferece diversas atividades didáticas para o crescimento espiritual e cognitivo da criança. A quinta revista da nossa grade curricular é a revista Vivendo. É a revista destinada às crianças que estão saindo da infância propriamente dita. Estão começando aquela idade que nós chamaríamos agora a idade de escolar 2, junior, como nós identificamos em nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, nesse trimestre, o que estamos trazendo para as crianças da classe Vivendo? Eles terão 3 temas dos mais significativos, todos eles envolvendo um aspecto apenas da Palavra de Deus. O tema geral é João apresenta Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, nós vamos estudar o Evangelho de João para estas crianças. Vejam que coisa importante. O Evangelho diferente, o Evangelho não sinótico, vai ser estudado por crianças de 9 a 12 anos de idade. Para isso, nós temos a revista, que aqui está, tanto o exemplar do aluno quanto o exemplar do professor. Para isso, nós temos o suplemento e uma chamada bem grande para colocar no painel, na entrada, no portal da classe, né? João apresenta Jesus, o Filho de Deus. Todas as lições com uma gravura. O suplemento vai nos trazer esta oportunidade. Então, por exemplo, a primeira lição é a capa. João escreve sobre Jesus. É o título da primeira lição. E isso nós temos exatamente na capa, a gravura que deverá ser bem desenvolvida para que as crianças sintam a importância do tema que estarão estudando a partir de então. No segundo domingo, nós vamos ter apenas um versículo, porque nós estaremos estudando Jesus, o Verbo de Deus, aquele início tão diferente do Evangelho de João. Então é o versículo sobre João Batista. Daí em diante, as lições nos serão apresentadas de maneira a acompanhar o andamento do Evangelho de João. Por exemplo, a lição 3 está aqui. O primeiro milagre de Jesus. Jesus em Caná e a sua mãe indo a ele, pedindo para ele resolver o problema da falta do vinho que havia terminado. Na lição 4, a verdadeira adoração.
Jesus no poço ao lado da cidade de Sicar, né? Conversando com a mulher samaritana e falando-lhe do verdadeiro adorador, onde deveria ele se encontrar. A quinta lição, Jesus, o Senhor do impossível, uma das curas de Jesus, aquela que ele realizou com o cego, aquela que ele realizou com o coxo, serão estudadas neste momento de maneira bem fácil. Em sexto lugar, Jesus, o bom pastor, é o capítulo 10, quando ele mesmo se intitula o bom pastor. Depois, tristeza e alegria em Betânia, é o estudo 7. Aqui está a cura, a ressurreição de Lázaro, né? Jesus com Maria e Marta ressuscitando o seu irmão Lázaro. Depois, a gratidão de Maria, quando Maria vai à festa que estava acontecendo na casa de Simão e unge os pés de Jesus com óleo, unge o Senhor Jesus com o óleo que havia trazido, o bálsamo de tão grande preço. Em nono lugar, as bênçãos que Jesus oferece. Então nós vemos a oração, Jesus orando com os seus discípulos, né? Por amor a você, Jesus vai caminhar para a cruz do Calvário, né? E vamos ver ele se entregando por amor da criança, por amor daquele junior, né? Mas, logo depois, na lição seguinte, no estudo 11, nós temos a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo. Maria volta correndo lá do sepulcro, porque Jesus havia ressuscitado e vai falar a grande nova para os discípulos. Finalmente, nós temos Jesus ressurreto com os discípulos, preparando-os para a continuidade da obra que iriam realizar. E, finalmente, na última lição, no estudo 13, ele fala sobre a morte, a vitória alcançada por ele e a sua ressurreição e o que ela significa para o homem, para a criatura humana. Enfim, um trimestre rico para crianças que estão entrando numa faixa de consciência maior sobre a realidade que a cerca, 9 a 12 anos. Estas lições vão ser fundamentais para que sejam inteligentemente e habilmente encaminhadas no conhecimento da pessoa de Cristo, de maneira que o momento que vão enfrentar, de começar a ver os desafios do mundo, possam responder com segurança pelo conhecimento que têm da história de Jesus.